E fala aí rapaziada, tudo beleza? Tremido TV na voz trazendo mais um vídeo de DayZ aqui pro canal. E galera, hoje é um vídeo que vocês vêm me pedindo bastante, né? Faz um tempo que o pessoal aqui do canal tá pedindo para eu fazer um vídeo de configuração mostrando as minhas configurações do DayZ e eu resolvi gravar esse conteúdo e trazer aqui para vocês. Bom, antes só da gente continuar, pessoal, queria passar um aviso muito rápido para vocês. Basicamente, eu estava numa frequência aí de 2 vídeos por semana aqui no canal, porém, infelizmente, eu não vou conseguir manter isso daqui para frente, pelo fato de que as minhas férias da faculdade elas vão terminar e aí eu vou ter que voltar a dedicar mais parte do meu tempo à faculdade e eu também trabalho, então acaba que eu saio de casa às 7 horas da manhã e volto para casa só 11h30 da noite. Então realmente é uma rotina muito puxada e o DayZ em si e o criar conteúdos acaba ficando como última prioridade, né? Eu infelizmente não estou monetizando nada com o meu canal do YouTube, então eu não tenho nenhuma fonte de renda com ele para que eu possa de fato considerar manter a frequência de vídeos nesse período que eu estou trabalhando e que eu também estou tendo aula na faculdade, então eu peço a compreensão de vocês, tá bom? Como eu disse, a frequência de vídeo que eu estava tendo era de mais ou menos 2 vídeos por semana, eu vou diminuir isso para 1 vídeo por semana e em épocas de prova, talvez eu consiga postar alguma coisa, não garanto, mas eu vou tentar postar pelo menos ali um vídeo a cada 2 semanas, tá bom? Então só para poder já deixar vocês cientes do porquê que a frequência dos vídeos aqui no canal vai dar uma caída nesse período que eu vou estar estudando novamente, tá ok? Bom, então é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Rapaziada, isso que vocês estão vendo aqui na minha tela agora é o DayZ, tá? Então isso aqui é o DayZ original, certo? Isso aqui é exatamente o jeito que o DayZ é. Porém, a gente tem a opção de fazer uma configuração na placa da NVIDIA para fazer com que o vídeo fique muito mais bonito e as cores fiquem muito mais vívidas, o que vai te trazer uma vantagem enorme no momento do PVP. E também, além de trazer uma vantagem, vai fazer com que o jogo em si fique muito mais bonito. Então, sem sombra de dúvidas, essa configuração que eu uso, eu acredito que seja a melhor configuração de DayZ que você pode utilizar em 2023. Bom, para a gente começar, a gente vai abrir o painel de filtro da NVIDIA apertando a tecla Alt F3. Quando a gente abrir o painel de vídeo da placa NVIDIA, todas as opções aqui vão estar desligadas, né? Não vai ter nenhuma configuração. E basicamente você vai ter que fazer uma configuração do zero e eu vou ensinar o passo a passo aqui para que vocês possam deixar o jogo dessa mesma forma que vai aparecer na tela agora. Sim, vocês devem estar espantados aí porque realmente é uma diferença gigantesca, né? Então, de fato, é uma configuração muito diferente, mas que vocês já conseguem notar aí toda uma melhora na questão visual do DayZ. Então, por exemplo, você consegue ver com muito mais facilidade entre as árvores, né, os galhos de árvore, até a própria folhagem aqui dos arbustos acaba ficando um pouco mais fina, parece, né? Então faz com que realmente você tenha essa vantagem sem falar na beleza em si que traz para o jogo. Bom, então vamos lá. O que você vai ter que adicionar e quais são as proporções que você vai adicionar na configuração para poder gerar essa configuração aqui. Você vai ter que primeiro adicionar cor. Em cor, você vai deixar a cor do tom em 0, a intensidade do tom você também deixa em 0, a temperatura também deixa em 0 e a saturação você coloca em 100%, tá bom? Esse é o a primeira coisa que você vai adicionar aí. Bom, depois você vai adicionar exposição e contraste. Quando você adicionar exposição e contraste, você coloca a exposição em 10, o contraste em 30, destaque em 60, sombra em menos 40, é muito importante isso aqui, e o gama em 25. O gama basicamente vai fazer com que o jogo fique um pouco mais iluminado, dê uma cor um pouco maior para o jogo. Vou mexer aqui para vocês entenderem. Basicamente vai ter uma iluminação um pouquinho melhor, fazendo com que você enxergue, se vocês olharem nas árvores ali do lado direito, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem entre as árvores, porque a claridade naquela região acaba sendo um pouco maior, tá bom?
A sombra entra na mesma coisa basicamente, galera. Quando você diminui a sombra, ó, se você deixar a sombra aqui mais próximo do zero, perceba que entre as árvores ali, e as próprias árvores em si também, elas ficam mais escuras, fazendo com que você tenha uma dificuldade um pouco maior na hora de visualizar o player. Então, quanto mais você diminuir a sombra aqui, ó, você pode diminuir bastante. Quanto mais você diminuir, mais fácil fica para você ter esse tipo de visualização. Como no meu caso eu prezo muito pela questão estética também, eu acabo deixando aqui em menos 40, tá bom? Destaque é justamente para dar um destaque, né, no vídeo, ele acaba focando um pouco melhor, a imagem parece que fica um pouco mais focada, tá bom? E o contraste é algo que, né, como o próprio nome já diz, é o contraste, é para dar uma diferença ali na questão de cor, na saturação em si, a forma que isso vai aparecer aí no vídeo, tá certo? Bom, depois a gente vem aqui na parte de exposição, a gente costuma deixar sempre a exposição em 10 porque é basicamente o brilho que vai trazer para a tela e não é interessante para a gente ter muito brilho, até porque senão a gente acaba tendo dor de cabeça, acaba ficando muito cansado, então eu costumo deixar em 10 só para dar uma diferençazinha, tá bom? Fora isso, galera, detalhes. Em detalhes a gente tem que adicionar a nitidez em 60%, a clareza em 70%, a tonificação HDR em 60% e o Bloom a gente deixa em 0. Ah, Tremido, o que é o Bloom? O Bloom basicamente é isso aqui, galera. É esse efeito esfumaçado. Tá vendo? Então, geralmente a configuração vem padrão em 15. Repara principalmente no topo ali das árvores e tal, quando eu zerar o Bloom, né, que é esse efeito de fumaça, esse efeito desfocado, como vai ter uma melhora. Percebem? Então, isso aqui é muito importante vocês tirarem, porque ele também ajuda na visualização aí, dos players. Outra opção, nitidez. A gente coloca nitidez, galera. Nitidez, só queria enfatizar que não é obrigatório, tá? Se vocês tirarem a nitidez aqui, por exemplo, ó, vou tirar a nitidez, não vai dar muita diferença. Tá? Para mim dá, porque eu já estou acostumado, mas ainda assim já fica uma configuração bacana, né? Porém, você adicionando nitidez, você vem aqui, coloca a intensidade em 40% e zera o grão do filme, né, que é a segunda opção aqui, então fica 40% e 0%, ele acaba ficando mais focado realmente. Então, por exemplo, o tronco da árvore, que geralmente tem aquele serrilhadinho, ele fica menos serrilhado, ele fica mais retinho o tronco da árvore, tá vendo? Ele não fica tão deformadinho, porque ele realmente dá ele traz uma nitidez, né? Um toque ali um pouco mais nítido para a imagem, tá ok? Então, galera, basicamente essa é a configuração que você vai fazer aqui na placa de vídeo da NVIDIA. Agora, galera, a gente vai fazer a configuração dentro do jogo. Qual é a configuração que você precisa fazer in-game para também melhorar a qualidade aí do seu DayZ e também ter vantagem durante a sua gameplay? Bom, a gente vai aqui nas opções do jogo e eu não vou me aprofundar muito nessas outras abas porque isso aqui é muito subjetivo, é muito pessoal, mas se você quiser copiar alguma coisa, tá aqui, tá? A configuração de jogo e também a configuração do meu áudio, tá? Mas vamos ao que realmente interessa, que é a configuração de vídeo. A configuração de vídeo, pessoal, eu sempre faço ela de uma forma personalizada e eu vou explicar o porquê. O DayZ, infelizmente, é um jogo muito mal otimizado, então tem muitas configurações que não importam se você vai deixar no máximo ou se você vai deixar no baixíssimo, porque realmente não faz diferença nenhuma. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Detalhes de terreno. Eu vou deixar isso aqui no extremo. Qual é a diferença que deu? Ah, Tremido, mas tem que aplicar. Qual é a diferença que deu? Nenhuma. Então, infelizmente, tem configurações que não servem para absolutamente nada no DayZ e não fazem diferença nenhuma. Então, por isso que eu sempre deixo a minha configuração personalizada e eu vou estar passando ela aqui para você. Bom, modo de exibição. Sempre deixe em tela cheia. E por que, Tremido, que tem que deixar em tela cheia? Porque, galera, se você deixar o modo de exibição em tela cheia, você vai conseguir ativar essa opção aqui de Anti-Aliasing por Hardware, tá bom? Que ela nem é tão importante assim, ela nem dá tanta diferença assim, porém, ela permite que você ative a opção de suavização de folhagem, que é muito importante e logo logo vocês vão entender.
Mas enfim, continuando. Resolução, deixo em Full HD, que é a capacidade do meu monitor. O brilho eu não mexo, deixo aqui no meio mesmo. Sincronização vertical sempre desligado, não serve para nada isso aqui no DayZ. Detalhes de objeto no extremo, isso aqui é muito importante. Olha a diferença que dá, galera. Olha a diferença que dá. Então, eu não sei qual que é a configuração do computador de vocês. Eu, particularmente, tenho uma RTX 3060 de 12 GB, um Ryzen 5 3600 e 32 GB de RAM. Então, é um computador realmente muito bom, o que me possibilita deixar essa configuração aqui no extremo. Se você não conseguir deixar no extremo, deixa no mais alto que você puder, porque realmente ela dá muita diferença no jogo. Tá? O jogo fica muito mais bonito e não só, ele permite também com que você tenha muito mais facilidade de visualizar outros players. Detalhes de terreno, como eu já mostrei para vocês, não serve para nada, eu deixo no baixíssimo. Detalhe de textura é muito importante porque ele faz com que você consiga enxergar mais longe. Um exemplo, tem um player dentro de uma casa e ele está na janela, ali parado na janela de uma casa. Se você deixar isso aqui no baixíssimo, você não vai conseguir enxergar ele dentro da casa. Agora, se você deixar isso aqui no médio, no alto, você já consegue enxergar. Agora, se você conseguir deixar no extremo, é melhor ainda, porque você vai conseguir enxergar muito mais longe aquele cara dentro da janela da casa, tá bom? Outra coisa, detalhes de sombra. Isso aqui, pelo mesmo motivo que eu já expliquei na parte de configuração da NVIDIA, eu deixo no baixíssimo. Quanto menos sombra, mais fácil de visualizar, principalmente dentro de floresta. Então, se você olhar ali na direita, né, perto da onde está passando a marcação do Nox ali agora, o viado entrou só para atrapalhar meu vídeo. Brincadeira, te amo, Nox, é nóis, tamo junto. Se você ver aqui, ó, eu vou mudar para o extremo. Olha como que fica escuro. Mal dá para enxergar direito lá, né? Agora, se a gente deixa no baixíssimo, o sol ele acaba iluminando mais. Aqui não está pegando tão bem porque a noite já está caindo, mas se vocês olharem ali, ó, na parte mais da frente mesmo, na reta aqui da câmera, você já consegue notar a diferença, né? Então, olha lá, a sombra em si, né? A sombra faz com que a imagem fique mais escura e quanto mais escuro for, mais dificuldade você vai ter de realmente enxergar, principalmente aí entre as árvores. Então, deixe isso aqui no baixíssimo, tá bom? Sem falar que consome um FPS desgramado. Bom, filtragem de textura no alto, isso aqui é muito importante para fazer com que o jogo fique mais bonito, tá? Então coloca no mais alto que você puder. O mais alto aqui no caso é o alto, né? Então é baixo, médio ou alto. Então eu deixo no alto e por quê? Isso aqui basicamente tira o serrilhado das coisas. Então a reta geralmente, né, para não ficar aqueles pixelzinhos todos errados ali e tal, você ativa essa opção que resolve o problema. Detalhes de topo de terreno eu deixo no baixo, porque isso aqui não gera diferença nenhuma no DayZ, muito pelo contrário, às vezes até atrapalha você matar um player que está desmaiado, por exemplo, na grama, tá? Então deixa isso aqui no baixo, infelizmente não tem como desativar, se desse para desativar eu desativava, mas como não tem como eu deixo no baixo. Anti-aliasing por pós-processamento. Isso aqui, galera, eu deixo no médio, mas de verdade, isso aqui você pode deixar no baixo. Não faz diferença nenhuma também, tá bom? De verdade, não faz nenhuma diferença. Mas enfim, fica a critério aí de vocês. Eu costumo deixar realmente no médio essa configuração, porque ela faz, para mim, ela faz com que a imagem fique mais pixelada, e eu não gosto. Anti-aliasing por hardware, galera. Anti-aliasing por hardware é a cereja do bolo e você precisa ativar isso aqui. Você sempre deixa o anti-aliasing por hardware ativo, porém você não precisa colocar no mais alto possível, porque isso aqui consome um FPS desgramado também e não tem necessidade, porque a diferença em si que ele dá do baixo para o alto não é muita coisa, é praticamente nula a diferença do baixo para o alto. Porém, o fato de você deixar isso aqui no baixo, né, e no caso a configuração estar ativa, permite que você ative a suavização de folhagem, que é muito importante, que olha só a diferença que dá. Olha nesse arbusto aqui, ó, bem na minha frente. Olha a diferença que vai dar quando eu desabilitar. Olha a grama, olha as árvores. Então realmente é uma baita de uma diferença, né?
e na parte visual do jogo, e isso aqui também te traz uma vantagem muito grande. Não é o caso aqui, mas, por exemplo, se tivesse um arbusto um pouco mais longe, você conseguiria fazer com que o arbusto ficasse praticamente impossível. Então é uma configuração muito roubada. Aliás, impossível não, invisível, né? Então seria como se o arbusto não existisse, só ia ficar meio que aparecendo os gravetinhos ali do arbusto. Então essa é uma configuração muito importante e que você quer, sem sombra de dúvidas, ter aí no seu DayZ, tá bom? Oclusão de ambiente, eu deixo ela desativada pelo mesmo motivo da sombra, né? Ela gera escuridão no mapa e quanto mais escuridão, mais difícil de você enxergar os outros players. E também aqui a gente indo para a parte de qualidade de pós-processamento, eu deixo ela no alto, pelo fato também dela tirar esses serrilhados e tal, e ela traz uma melhor qualidade visual ali nos raios de chuva, nas luzes em si, nas explosões, nos efeitos de explosões, o que facilita que você identifique, por exemplo, da onde está vindo o tiro, né? Então, às vezes tem um player te atirando e está um pouco mais à noite, assim e tal, você vai conseguir ver com mais facilidade o clarão da arma, da onde está vindo e tal, para você identificar da onde você está tomando tiro, o que faz toda a diferença, porque às vezes um segundo ali que você demora mais para encontrar o player é o suficiente para você acabar morrendo, e a gente sabe que a gente não quer isso aqui no DayZ. E por último, para a gente finalizar, reflexos de água eu sempre deixo ativo porque eu gosto, eu acho legal. Você pode deixar desativado, né, se você não faz questão de ver a água se movimentando e tal, mas eu deixo ela sempre ativa e eu costumo deixar no baixo porque realmente não tem tanta diferença assim do baixo para o alto, né? E também eu não fico olhando para a água, né? É só uma questão realmente visual que eu gosto de ter, mas você pode deixar isso aqui desativado sem problema nenhum, tá bom? Bom, então é isso, galera. Essas são as configurações aqui do meu DayZ, tá? Para deixar o jogo bonitão dessa forma aí que vocês estão vendo, ok? E, enfim, é isso. Eu vou aproveitar, vocês deram sorte, porque eu já ia encerrar o vídeo por aqui, mas vocês deram sorte que já está anoitecendo aqui no servidor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar cair a noite de vez e eu vou trazer uma configuração bônus para vocês, que é a configuração do modo noturno no DayZ. Bom, rapaziada, agora sim, acabou de anoitecer, agora tá realmente um breu danado aqui no servidor e eu vou mostrar a configuração para vocês para fazer seu jogo sair disso aí que vocês estão vendo para isso aqui. Pois é, tá de dia, né? Mas olha a lua ali em cima. A lua tá ali para comprovar que realmente tá de noite. Então realmente é uma diferença gigantesca e basicamente, pessoal, a configuração é a mesma dessa outra configuração aqui que a gente montou. Qual é a diferença então, Tremido, para fazer ficar tão claro assim e praticamente ficar de dia no servidor? Bom, pessoal, o segredo em si tá aqui na exposição e contraste. Na cor você não muda, a cor, a configuração é a mesma coisa, na nitidez a configuração é a mesma coisa, em detalhe a configuração também é a mesma coisa, mas o segredo tá aqui na exposição e contraste. Para você fazer o mapa em si, né, o DayZ ficar bem mais claro, você vai deixar a exposição em 10, não muda, tá? Isso aqui é a mesma coisa, porém o contraste você diminui. Então você coloca o contraste em 0, o destaque você também mantém em 60, né? Aqui está em 59, mas enfim, aqui é 60 no caso. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Não consegui, mas enfim, como eu disse anteriormente, não precisa ser o valor exato, tem que ser o valor aproximado ali do que eu estou passando para vocês. Aí sombra, lembra que eu tinha comentado da sombra antes, que eu priorizo a questão de qualidade, estética e tudo mais? Pois é, porém, no período da noite, se você deixar isso aqui ali por volta dos 40, ou se você deixar ele em 100%, a diferença não é tanta, né? Mas é uma diferença que já ajuda, se você reparar, é uma diferença que já possibilita você enxergar com mais facilidade também. Então, deixa a sombra em menos 100, e o gama, lembra que eu falei para você, não ultrapassa o gama dos 30? Aqui você vai ultrapassar e você vai jogar ele lá em 100%, se você quiser, ou se você quiser ser um pouco mais preservador, você pode jogar ele aqui em 50%, tá bom? Isso vai fazer com que o seu DayZ fique com esse aspecto, né? Fique com a imagem em si muito mais clara, o que vai te permitir enxergar e conseguir jogar no servidor durante a noite,
tá bom? Uma observação, galera, essa configuração não serve para servidores vanilas, serve somente para servidores que tenham mod. Por quê? Porque geralmente os servidores vanilas, eles têm a noite total, né, que é o que a gente chama de noite total, que é aquela noite que fica literalmente preto e só você enxerga, e você só enxerga se você tiver um Night Vision ou se você tiver uma lanterna, e aí não tem o que fazer. Agora, se o servidor tiver algum tipo de modificação que faz com que a noite tenha uma certa iluminação da lua, isso é possível ser feito, e aí você consegue deixar o jogo da mesma forma que está aqui na tela de vocês agora, tá bom? Então fica aí a dica para você sair disso aqui para isso aqui e ter vantagem nos seus PVPs aí de hoje em diante. Bom, rapaziada, então o vídeo de hoje foi esse, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, cogita deixar seu like e também compartilhar esse vídeo para algum amigo aí, sempre tá na vantagem enquanto estiver jogando contigo. E também deixa o seu comentário aí com uma sugestão de algum tipo de vídeo que eu possa trazer aqui para o canal, e também a sua sugestão sobre essa configuração em si, o que pode ser melhorada nela, enfim. Então é isso, valeu pessoal, um forte abraço, valeu e falou!